Olá! Nesta unidade de estudo vamos finalizar o conceito de tributo. Será que todos os tributos podem ser utilizados com caráter extrafiscal? Fique atento às explicações da professora Luciana Batista para compreender este tema. Boa aula! Olá, estamos de volta para mais uma unidade de estudo e vamos continuar e vamos agora finalizar o conceito de tributo previsto no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Já analisamos nas unidades passadas que o tributo é toda prestação compulsória, pecuniária, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Muito bem, então vamos prosseguir. O próximo tópico aí dentro do artigo 3º do CTN é que o tributo não é sanção de ato ilícito. O que isso significa? Que o tributo ele não pode ser confundido com uma multa, com uma sanção imposta, uma pena imposta a quem comete uma infração, a quem comete uma infringência ao ordenamento jurídico. O que ele deve pagar ao poder público por ter praticado este ilícito, uma multa, não se confunde com tributo, justamente por não ser o tributo sanção de ato ilícito. Mas o que isso significa na prática? Vamos então ao quadro para a gente poder anotar o que significa então o tributo não ser sanção de ato ilícito, para a gente organizar melhor esse conceito. Vamos lá? De acordo, então, com o artigo 3º do CTN, vou até anotar de vermelho porque este é muito, muito importante esse conceito, ok? Combinado? Então vem comigo. Se o tributo não é sanção de ato ilícito, significa que o fato gerador do tributo, aquele fato que gera o dever de pagar o tributo, deve ser sempre a descrição de um fato lícito, conforme o ordenamento jurídico. Então, os fatos geradores de tributos são, exemplo, o fato de você ter a propriedade de um veículo automotor é um fato lícito. O fato de você ser o proprietário de um imóvel na zona urbana do município é um fato lícito. O fato de você se beneficiar da prestação de um serviço público, exemplo, a coleta de lixo na sua residência, é um fato lícito. Então, com isto, atenção, nós não vamos confundir o tributo com, diferente, o tributo com a multa. Nós temos a aplicação de multas no campo tributário, é claro. Se você descumpre o dever de pagar o tributo, paga o seu IPVA em atraso, você vai pagar o IPVA acrescido de uma penalidade. Se você deixa de entregar a declaração do imposto de renda na data correta, você vai pagar uma multa pelo descumprimento de uma obrigação acessória. Lembra da aula passada? Obrigação de fazer. Mas o tributo, porque ele decorre de um fato lícito, não se confunde com a multa, que é uma sanção pela prática de um ato ilícito. Tudo bem? Agora, muita atenção para esta parte, hein? Cuidado com essa pegadinha de prova. Vamos à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal entende que, apesar do tributo não ser sanção de ato ilícito, e de fato não é, ele não pode recair sobre a atividade ilícita, que as atividades ilícitas, segundo o Supremo, as atividades ilícitas, quando elas geram renda, geram frutos, estas atividades ilícitas, apesar de não poderem ser tributadas,
o fruto, a renda dela advinda é tributável pelo poder público. Como assim, Luciana? Dá um exemplo. Vamos imaginar alguém que realize um ilícito, como um tráfico de drogas, venda de drogas. A venda da droga em si não pode ser tributada. Só faltava isso, né? O Estado exigir ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria, da venda de drogas. É claro que não é possível, justamente porque não pode se tributar a atividade ilícita. Porém, a renda advinda desta atividade é tributável pelo imposto de renda. Por isso, quem vende drogas realiza um fato ilícito. Esse contrato de venda, ele é nulo nos termos do direito civil, porque o objeto é ilícito, artigo 104 do Código Civil. Porém, a renda obtida com esta atividade pode ser tributada pelo imposto de renda se o fisco federal souber da existência dessa renda e ele vai desconsiderar a sua origem, a origem ilícita. Qual é a base da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal? Anotem, por favor. Artigo 118, 118 do Código Tributário Nacional, que nos diz exatamente isso, que o fato gerador do tributo interpreta-se abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados. Ou seja, fechando, neste exemplo da venda de drogas, este contrato, né, não é nem um contrato tecnicamente, esta venda é uma relação jurídica nula, não é um contrato nos termos do direito civil, é um contrato nulo, porque o objeto é ilícito. Mas o que nos interessa é que ele gerou renda, gerou uma manifestação de riqueza. E o Estado pode tributar essa manifestação de riqueza independentemente da sua origem. Princípio também utilizado pelo Supremo Tribunal Federal. Vocês já devem ter ouvido falar do chamado princípio do non olet. Não cheira, tributo não tem cheiro. Então, independente da sua base, independente da origem, que não cheira bem, metaforicamente, porque é atividade ilícita, o que interessa é que ela gerou riqueza. E esta riqueza é tributada independentemente da origem. Princípio do non olet, não cheira. Tudo bem? Vamos avançar. O Código ainda nos diz que o tributo é prestação instituída em lei. Já vimos isto na unidade passada. O tributo é uma prestação compulsória, obrigatória, nos termos da lei. A lei nos impõe este dever de pagar o tributo quando ocorre o fato gerador. Por isso é que nós classificamos o tributo como uma receita derivada, relembrando a nossa primeira unidade, justamente porque ela é imposta pelo poder público nos termos da lei. Vamos desenvolver melhor este conceito ao estudarmos o princípio da legalidade. Mais à frente, na parte das limitações ao poder de tributar. Finalizando o conceito de tributo. O tributo é prestação cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que significa isso? O sujeito ativo, o credor da obrigação tributária, quem pode exigir o cumprimento da prestação, quem pode exigir do sujeito passivo o dever de pagar, ele deve realizar esta atividade de maneira plenamente vinculada à lei. Ou seja, justamente pelo fato do tributo ser uma receita pública ao interesse da coletividade no recebimento do tributo, o sujeito ativo, o credor, exemplo, quem está realizando os atos de fiscalização, de cobrança do tributo, não pode dispensar o pagamento, reduzir o valor do tributo, excluir a penalidade, se não houver previsão legal.
Então, a atividade de cobrança, ela deve ser desempenhada de forma plenamente vinculada à lei. Com isto, nós terminamos aqui o conceito de tributo, vimos todas as partes que compõem este conceito previstas no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Mas para encerrarmos a nossa aula de hoje, precisamos ainda conversar sobre um tópico importante, interessante, que são as finalidades da atividade tributária. É como se a gente estivesse perguntando, afinal, por que que o Estado tributa? Por que que o Estado institui e nos cobra tributos? Muito bem, nós temos duas finalidades para a atividade tributária. Para nos organizarmos, só vou anotar esses conceitos ali para vocês. Finalidade fiscal e finalidade extrafiscal. Vamos lá? Finalidade fiscal e finalidade extrafiscal. E depois resolveremos uma questão sobre este assunto. Atenção! Finalidade fiscal. A finalidade fiscal é a que predomina. É aquela atividade onde se objetiva a obtenção de dinheiro. A finalidade, o fim principal do Estado é arrecadar, é obter recursos financeiros para abastecer os cofres públicos, para que o Estado possa cumprir com suas funções. Mas ao lado da finalidade fiscal, temos também a chamada finalidade extrafiscal. Finalidade extrafiscal. O que é a finalidade extrafiscal? O objetivo do poder público com a chamada finalidade extrafiscal não é prioritariamente arrecadar dinheiro. Não é. Ele objetiva, com a atividade tributária, estimular ou desestimular comportamentos, redistribuir renda, intervir no mercado. Então, o objetivo principal não é a arrecadação, não é a obtenção de grana, de dinheiro, de abastecer os cofres públicos, não. Ele objetiva estimular ou desestimular comportamentos desejados ou nocivos à coletividade por meio da tributação. Então, vou dar um exemplo para nós finalizarmos. O exemplo é o seguinte: a Constituição Federal, no artigo 153, parágrafo 4º da Constituição, ela nos diz que o ITR, o Imposto Territorial Rural de competência da União, ele será fixado de forma progressiva, de maneira a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Acompanhem comigo. Quando a União ela institui o ITR de forma progressiva, ou seja, um ITR mais oneroso, mais pesado, mais gravoso, para aquele que não está cumprindo a função social da propriedade, ela está utilizando este imposto com caráter extrafiscal, ou seja, o objetivo principal é desestimular este comportamento de manutenção da propriedade em desacordo com a sua função social. Fechando, todos os tributos podem assumir um caráter fiscal ou um caráter extrafiscal, dependendo da sua utilização, ok? Então vamos lá? Vamos responder então uma pergunta sobre essa questão. Prova do CESP, Prefeitura de Boa Vista, Auditor Fiscal Municipal. Julgue os itens seguintes relativos ao Sistema Tributário Nacional. A função extrafiscal do tributo, apesar de prevista para os impostos da União,
eu até dei o exemplo do ITR, Imposto Federal, dos estados e dos municípios, na prática, só poderá ser exercida pelos primeiros, impostos da União, já que os impostos dos municípios são incompatíveis com tal função. Errado. Resposta. Esta assertiva está falsa. Por quê? Esta assertiva está falsa justamente porque nós vimos que todos os tributos podem ser utilizados com caráter extrafiscal. Então, para a gente fechar, vou dar exemplo rapidinho de um imposto municipal, o IPTU. Nós veremos mais à frente que o IPTU também pode ser progressivo, mais gravoso, mais pesado para aqueles que não estão cumprindo a sua função, para os imóveis que não estão atendendo a sua função social. Então, todos os tributos podem ser utilizados com caráter fiscal ou extrafiscal, dependendo da situação. E assim nós terminamos mais uma unidade de estudo e aguardo vocês para a próxima aula. Um abraço, tchauzinho! Como você viu, o tributo não é sanção de ato ilícito e, portanto, não se confunde com as multas. Vimos também as finalidades tributárias fiscal e extrafiscal. Com estas explicações, finalizamos nossos estudos sobre o conceito de tributo. Até a próxima!